cheio de cheiro de vala. Um mar inteiro de não sensação. Era metanfetamina e você aí, rindo e chamando de amor. Quem disse isso? Foi a nossa convidada de hoje. Então, se aconchegue, porque a prosa tá no ar. Quando juntos, certa vez, choveu, e enquanto a chuva estalava e freneticamente molhava o telhado, barulhenta, tuas mãos igualmente frenéticas molhavam a mim. E de repente, choveu, tanto que a cama flutuou. O livro de hoje é Lábio Aberto, da autora Laísa Caus. Laísa, seja muito bem-vinda. É um privilégio ter você aqui conosco e conhecermos um pouquinho sobre você. Laísa Caus, a mulher que chove. Eu gostaria de entender esse adjetivo e qual a relação com o desenrolar do livro Lábio Aberto. Conta aí pra gente. Esse livro é um livro que traz muito esse elemento, traz muito a água, a chuva, tudo, como uma maneira sutil de falar do prazer feminino, de falar do gozo, que é o que a gente precisa muito falar, precisa muito conversar. Inclusive, é um livro que me possibilitou uma roda de conversa muito bonita, muito bacana de fazer, que é uma roda que chama a poesia erótica feita por mulheres como instrumento de libertação sexual feminina. E ela serve justamente para isso, né? Eu sempre digo e aprendi, né, recentemente até, assim, é algo que eu já acreditava, mas só reforçou, que é a diferença muito grande, né, do pornográfico para o erótico, né? Tem uma sutileza muito grande quando a gente fala de erotismo, né? E assim, a minha vontade com essa roda de conversa é justamente naturalizar a sexualidade feminina, porque é algo inerente ao ser humano, independente de gênero. Então a gente precisa falar sobre esse prazer, porque a gente está em 2020, mas a gente sabe que ainda existe uma necessidade muito grande de se conversar sobre o prazer feminino. Então é uma roda de conversa que serve para isso. A proposta do meu livro é essa também, não só essa, porque é um livro que traz, assim, poesias de 13 anos atrás. Então ele tem uma série de poemas nele que vão ele é dividido em 3 partes, assim. Então ele começa falando de uma forma mais pesada, e aí no meio ele tem as poesias que vão mais para o lado erótico, e ele finaliza de uma outra maneira, uma maneira que é mais leve, né? Mesmo assim, tudo sempre tem essa pitada do erotismo, só que de uma forma sutil, sabe? Então eu acho que a beleza do erotismo é justamente essa, a gente conseguir falar de uma maneira sutil e natural, porque é natural, porque o nosso prazer é algo natural, então ele precisa ser dito dessa forma, ele precisa ser cada vez mais trabalhado dessa maneira para que a gente consiga olhar isso de uma forma natural. Laísa, relata-se que Bukowski, ele era um homem muito grosseiro, que aceitou o fracasso, teve uma vida toda errante e no fim ele se tornou um gênio. Essa é a sua referência? Bukowski é uma das minhas maiores referências literárias, tem uma importância gigantesca para a literatura de Los Angeles. Foi um dos primeiros contatos que eu tive, eu leio Bukowski há mais de 15 anos, e como essa misoginia que estava impregnada em vários dos personagens, ela me incomodava, eu procurei estudar o Bukowski, não só a obra dele. E daí eu cheguei a várias conclusões, inclusive o John Martin, que foi um dos principais editores do Bukowski, ele fala que, curiosamente, ele nunca viu Bukowski bêbado.
né, e fala dessa confusão. Então, assim, é necessário a gente desassociar os personagens dos autores. Eu já passei por esse tipo de confusão, né, por ser uma mulher que escreve poesia erótica e aparentemente quando as mulheres falam de sexo é um convite para isso. Então é extremamente necessário que a gente primeiro conheça a obra do autor, conheça os autores que a gente tem como referência e estude sobre a obra em si, sabe? Não, quer dizer, não só a obra, mas o autor em si. Ele é uma das minhas maiores referências, assim como vários autores maravilhosos, fazendo uma menção honrosa, inclusive a Olga Savary, que acabou de partir, né, uma autora paraense que, assim, foi a primeira mulher a organizar, né, uma antologia de poesia erótica, né, no mundo. Então, ela é sem dúvida uma das minhas maiores, assim, referências. Hilda Hilst, Gilca Machado. Então, ele entra também, sim, no meio dos meus das minhas maiores referências, e quisera eu ser fracassada como Bukowski foi. Laísa, foi um prazer ter você aqui conosco. Sucesso para você por esse trabalho tão bonito que é Lábio Aberto, uma autora independente. E se você gostou dessa prosa, fique ligado e volte sempre, porque uma boa prosa não se nega a ninguém.